dia. O Tribunal de Justiça aqui do Maranhão tem um projeto que eu acho assim super interessante. É o núcleo permanente de solução de conflitos. É um núcleo que busca atender a população indo onde ela está. E isso é que eu acho mais interessante. E a gente sempre fala dos resultados alcançados por esse projeto. E hoje, novamente, nós vamos falar a respeito disso. E quem veio aqui conversar comigo para a gente falar um pouco mais, para você entender um pouco mais sobre esse trabalho, foi o desembargador José Nilo Ribeiro Filho, que é presidente desse núcleo permanente de solução de conflitos. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo. Bom dia, Elda. É um prazer estar aqui com você, dividindo aqui esse momento interessantíssimo, necessário até, com os espectadores do Café com Notícias. Pois é, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho desse núcleo, porque ele já tem um tempinho que está sendo desenvolvido, né? A avaliação que o senhor faria dele até agora, ele tá sendo o que vocês imaginaram que seria? Falta ajuste, falta alguma coisa? Como é que ele está hoje? Bom, o projeto de conciliação já existe no tribunal há cerca de 10 anos. E o núcleo veio para centralizar e para ordenar as ações do Poder Judiciário relacionadas à conciliação. Nesses últimos 10 anos, nós avançamos consideravelmente, porque, veja, nós temos no Brasil, e a partir da Constituição isso foi mais intensificado, uma tendência à litigância. É verdade. A Constituição abriu as portas do judiciário, o acesso à justiça ficou amplo. Então, o que transparece é que as pessoas acabaram por deixar de tentar resolver os seus problemas individualmente, conversando, se entendendo, e transferiram isso ao judiciário. É aquela famosa frase, eu vou te botar na justiça. Exatamente. Por muito pouco se põe, entre aspas, uma outra pessoa na justiça para resolver questões que, se analisar bem, poderiam ser melhor resolvidas com um breve entendimento, com um breve diálogo entre as próprias partes, né? É verdade. Isso fica muito, muito claro quando a gente atua na área civil. Só para ilustrar, eu estive como titular do Juizado Especial de Bacabal, antes de vir para a capital, por 8 anos. E lá a gente, apesar de todos os esforços, né, a gente tinha um índice de conciliação que não alcançava aquele que a gente reputava ideal. Nós não chegávamos a 20% do total de demandas. Não chegava a um bom termo através de uma conciliação, apesar dos esforços, né? Isso é um indicativo ruim, Depois que eu cheguei na capital, eu fui trabalhar numa vara civil e lá os índices ainda são piores. Porque eu pensei que eram maiores. Não, nos juizados, o juizado é regido por princípios, por exemplo, da informalidade, da celeridade. E lá, por causa exatamente disso, a gente conversa mais, a gente tenta conciliar mais, tem mais oportunidade de conversação, né? Então, nas varas cíveis, as questões são mais relevantes, em princípio são mais relevantes, envolvem valores maiores. Então, fica mais difícil você tentar conciliar. Essa é a experiência que todos nós das áreas cíveis temos. Mas a partir da implantação de um projeto como esse, onde se busca essa aproximação entre as partes, onde se busca desarmar as partes para que elas cheguem a um resultado que satisfaça a todos, se eu diria que essa mentalidade de eu vou te botar na justiça, de judicializar qualquer situação, ela pode ter tomado um novo rumo? Não tenho dúvida disso, Eu digo que isso é um processo, né? É um processo. O que a conciliação faz, o projeto, né? A gente sabia que da noite para o dia não se iria mudar uma cultura da litigância, né? Então, a gente tem insistido, e a gente sabia que isso não era uma coisa para se resolver da noite para o dia, mas os frutos estão aparecendo, aparecendo sim. A gente precisa, a cada itinerância
por exemplo, uma das vertentes da conciliação é a conciliação itinerante, que nós vamos a diversos municípios, nós temos a nossa estação, o nosso ônibus, aproximando mesmo assim o projeto da população. Então, dos objetivos, uma das facetas desse processo de conciliação itinerante é exatamente fomentar perante a sociedade e conscientizar a sociedade de que a melhor forma de se resolver essas questões é o diálogo. É o diálogo, chamando né? para conversar. E aí vocês resolveram, então, fazer a itinerância, quer dizer, não esperar só as pessoas chegarem até o tribunal e dizer nós vamos nos conciliar, essa coisa toda, não. Quando vocês chegam numa cidade, por exemplo, doutor Nilo, dá para sentir o desarmamento da população com a justiça mais perto? Tipo assim, o juiz, a gente vê o juiz, o desembargador, o tribunal até como uma entidade um pouquinho mais afastada da gente. Mas quando você vê um juiz chegando na sua cidade para resolver, vamos dizer, coisas mais simples, dá essa sensação de proximidade e de possibilidade de resolver mais rápido? Sim, sim. E essa sensação, ela se reflete em dados concretos. Por exemplo, no primeiro momento, nós focávamos as audiências de conciliação naquelas questões que já haviam sido judicializadas. Sim. Entrava-se em contato com as unidades judiciais, com as varas, com os juízes, e aí, a partir dos processos que lá tramitavam, se designava audiências, o juiz selecionava alguns processos, aqueles que ele vislumbrava uma possibilidade de conciliação, fazia uma pauta de audiência e nós trabalhávamos em cima dessas pautas. Naturalmente, além daquelas audiências marcadas nas próprias unidades judiciais. E aí, de um tempo para cá, a gente percebeu a necessidade também de se focar nas questões pré-processuais. Não deixar que chegasse antes de chegar ao processo. E isso, a cada itinerância, vem aumentando essa quantidade de processos, de demandas pré-processuais. As partes procuram ônibus. A gente tem constantemente situações em que o ônibus está instalado, nós estamos realizando audiências relativas a processos, mas as partes passam, observam, perguntam do que se trata e aí procuram um conciliador, já agendam uma audiência para aquele dia, para o dia seguinte, já dá o contato da pessoa com quem ela quer dialogar e nós entramos em contato. Audiências podem ser realizadas inclusive por videoconferências, pelo celular e assim a gente vem resolvendo totalmente desburocratizado. Eu acho que isso facilita esse resultado, porque se você passa, por exemplo, no seu município, na sua rua, você encontra lá na praça aquele carro que está fazendo aquele trabalho, você lembra, tem um processo que a gente pode resolver ali, né? Quer dizer, de outra forma, eu não ia procurar o tribunal para resolver isso. Esse é o propósito, é a gente, com essa presença nos municípios, nas comarcas, a gente mostrar para a população que esse é o caminho a ser seguido e não deixar chegar a um processo judicial, ao judiciário, que na verdade está assoberbado e que precisa de tempo para lidar com as questões que efetivamente precisem da atuação de um juiz e só sejam resolvidas mediante uma sentença, uma imposição. O diálogo é sempre o melhor caminho. E eu poderia até, ainda falando sobre isso, dizer para você que nessa última itinerância que nós fizemos, o número de audiências pré-processuais foi bem superior à média que a gente já vinha tendo, né? Porque nós passamos a divulgar, natural, exatamente, né? É isso que você perguntou. Na verdade, isso é muito bom. Que a gente é o objetivo. Nós vamos só fazer um intervalinho aqui, mas é rapidinho, a gente volta já para continuar falando sobre esse projeto. É 1 minuto só e a gente volta já. Já estamos de volta conversando aqui sobre o projeto que é realizado pelo Núcleo Permanente de Solução de Conflito do TJ e eu estou conversando com o presidente desse núcleo, que é o desembargador José Nilo Ribeiro Filho. E a gente estava falando nesses resultados que estão sendo, vamos dizer, alcançados a partir de agora. Você diria que a partir de agora, depois de trilhado todo esse caminho, já lá uns 10 anos, está se chegando num momento em que vocês, no caso, imaginavam lá atrás? Olha, Elda,
O objetivo é nós alcançarmos a meta estabelecida pelo CNJ para fins de conciliação. E essas metas, elas não são fáceis de serem alcançadas, né? Por exemplo, o CNJ estabelece que as unidades judiciais devam conciliar num percentual de 15%, pelo menos, considerando o número total de sentenças produzidas, sentenças proferidas. Então, como esse número cresce muito, esse né? número cresce, não é uma meta fácil de acontecer. Mas com a disseminação da política da conciliação, a gente acredita que isso fica mais fácil a partir das audiências pré-processuais. E nós vimos trabalhando nisso, estamos trabalhando nisso, agora, inclusive com o reforço dos postos de atendimento, são os postos virtuais de atendimento, postos de internet, digamos assim, que foram instalados em todos os municípios do estado. O Tribunal de Justiça está com postos de atendimento chamados PIDs em todos os municípios e até em alguns povoados do estado do Maranhão. E esses postos servem para quê? Servem para facilitar a comunicação da sociedade, das pessoas com o judiciário. Alguém que mora num povoado distante da sede da comarca não precisa se deslocar para ser ouvido, por exemplo, como testemunhas, né? Aquelas pessoas que querem uma informação do judiciário, do fórum, da sua unidade judicial, onde tramita o seu processo, ela não precisa se dirigir ao fórum, o advogado não precisa se dirigir ao fórum, tem um posto de atendimento naquele povoado distante ou então naquele termo judiciário, que é um município que não é sede de comarca, né? Na última edição, nós trabalhamos muito a divulgação da conciliação itinerante através desses postos de atendimento, né, chamados postos da Justiça de Todos, e isso demonstrou um resultado muito, muito bom mesmo. A tendência é que a continuidade dessa divulgação dos municípios vá favorecer ainda mais o incremento, os percentuais de audiência e também os percentuais de conciliação, porque um ponto interessante, as audiências, como eu falei para você, as audiências judiciais, ainda nos juizados, dificilmente atingem um patamar de 15% e 20%. Né? Já as audiências pré-processuais, a gente chega a 40%. Ah, tá. 40%. Porque, assim, a pessoa que mora lá num povoado, vamos dizer, um povoadozinho até afastado da sede, como é que ela vai saber que existe aquele trabalho lá na sede e que ela pode ser beneficiada através disso? Essa informação não custa chegar até um lugar mais distante, doutor? Custa sim. E antigamente isso era divulgado numa parceria com o tribunal, com o núcleo de conciliação de conflitos e os municípios, né? As prefeituras, através de suas secretarias, divulgavam. A gente utilizava inclusive, e utiliza, não abandonamos isso, carros de som nas sedes dos municípios. Isso. Com a disseminação das redes sociais. É uma mão na roda, né? O que é que nós fazemos hoje, a partir da última itinerância? A comunicação do tribunal, percebendo isso, decidiu assim, nós vamos atrás daquelas pessoas que são influenciadoras naqueles povoados, naqueles municípios, que têm suas redes sociais, com muitos seguidores, e através deles nós vamos tentar fazer uma experiência aqui para ver se a gente faz esse alcance. Olha, isso foi o ponto principal. Eu acho que legal, né? Agora nós estamos, além das parcerias para divulgação com os municípios, nós estamos também focando nessas pessoas que são influencers, que podem de alguma forma ter maior visibilidade, que normalmente tem muita visibilidade, ainda naqueles povoados menores e municípios menores. Sempre tem alguém que é mais líder, né? Exatamente. Que pode influenciar mesmo. Aí o nome influência está bem utilizado, exatamente, né? Que pode exercer influência dentro daquele povoado. Nesses 10 anos, você diria que já deu para visitar a gente tem 217 municípios, tá? Nesse período todo, já deu para visitar todos eles e mais alguns povoados? Olha, eu lhe diria que com certeza nós já estivemos em todos esses municípios. É mesmo? Com certeza. Isso é porque bacana. o projeto tem sido constantemente aprimorado. E o Tribunal de Justiça, as sucessivas gestões no Tribunal já perceberam a importância desse projeto. Com certeza. Nós tivemos, por exemplo, na gestão passada, nós tivemos, por exemplo, aí Marajá do Sena,
Que é longe. Que é um município distante e com acesso muito difícil, muito difícil. Foi difícil, inclusive, para os nossos servidores chegarem lá. Foi feita uma parceria com a Defensoria Pública, tivemos dificuldade de acesso por causa das estradas, né? Às vezes a carreta da Defensoria, o ônibus do tribunal não consegue chegar. É. Né? E aí, como é que faz nesse caso? Bom, aí nós vamos com uma van, com uma quantidade de servidores, 2 vans, 3 carros, e aí a gente vai, a gente não deixa de ir. Lá. O importante é chegar e atender a população da melhor maneira possível, né? E as pessoas que trabalham com isso, diga-se de passagem, são servidores capacitados, envolvidos, empenhados ao extremo. Nós fazemos cursos sucessivamente, cursos de conciliadores, né? E qualquer assunto pode ser resolvido? Qualquer assunto pode ser resolvido, qualquer assunto. Qualquer tipo de demanda, seja uma cobrança, seja um problema de vizinhos, seja uma investigação de paternidade. Isso, eu ia perguntar, esses mais complicados de investigação de paternidade, que isso a gente tem muito no interior, né? Temos muito. Tem muita carência desse tipo de serviço. Isso é significativo? É muito significativo. Essas questões de famílias todas, divórcio, uma separação, um reconhecimento de união estável, tudo é atendido. No que se refere especificamente aos testes de DNA, investigação de paternidade, nós temos pessoas capacitadas para fazer a coleta do material. Nós temos os kits, é feito na mesma hora, no nosso ônibus a gente faz o teste, né? Mas o resultado não sai de imediato, mas a coleta é feita e a gente pega os dados das pessoas, levamos ao laboratório, quando do resultado nós entramos em contato e aí se resolve a situação mediante o entendimento. Entendi. Então, deixa eu só entender, peraí. Alguns problemas são resolvidos lá mesmo. Sim. E outros levam um tempo para ser resolvido, mas que de alguma forma vai ser resolvido porque esse é um problema que se resolve no núcleo. Exatamente. Até pouco tempo a gente tinha uma séria limitação do número de kits que a gente conseguia levar para as itinerâncias, além das dificuldades do nosso laboratório, né, que também uma capacidade aquém daquela esperada e daquela que aumentou com a itinerância, com digamos assim, o tratamento dessas ações. Mas isso tem sido resolvido e na última itinerância, só para exemplificar também, nós fizemos mais de 20 testes de DNA. Olha, já estão fazendo muito. São pessoas crianças que têm sido... Eu imagino assim, cada município é um município, cada povoado tem suas características, cada um tem suas características, suas especificidades, cada uma é diferente uma da outra. De alguma forma, esse trabalho que vocês fazem, ele muda para se adequar à realidade de cada município ou ele tem um padrão único que é seguido em qualquer situação? Nós temos um protocolo, naturalmente, que a gente precisa ter para poder funcionar bem. Nortear o trabalho. Exatamente. Perfeitamente, nortear o trabalho. Mas isso não quer dizer que, observando as particularidades de uma situação ou de outra, a gente não possa, na verdade a gente faz, a gente tenta adequar para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possível e atender de maneira assim, efetiva, realmente, a pretensão daquelas pessoas interessadas. Dá para quantificar já, doutor, assim, o número que vocês chegaram a alcançar nesse tempo todo de trabalho desse núcleo? Durante todo o período do núcleo, eu não tenho essa informação para dar a você, mas nas últimas itinerâncias, nós temos alcançado aproximadamente uma média de 400 audiências entre processuais e pré-processuais. Na última, onde estivemos em Zedoca, Santa Luzia, do Paruá, Carutapera e Cândido Mendes, além dos termos judiciários, nós realizamos 472 audiências. E alcançamos cerca de R$500 mil em acordos, 500 a 600 mil reais de acordos. Isso já é bem significativo, né? No total, nós já alcançamos R$2.800.000 em acordo, resultante do projeto de conciliação. Olha, parabéns por esse resultado. Só uma última pergunta rapidinho. Como é que vocês escolhem o município para onde vão? A gente, em regra, a gente entra em contato com os magistrados, que têm uma noção da quantidade de demanda.
E quando não é assim, outras pessoas, a Defensoria também, o Ministério Público, eles têm os seus representantes nos municípios que entram em contato e passam para a gente. Além da própria visão que nós temos quando estamos em alguns municípios. A gente percebe que naquele município a demanda é maior, que algumas pessoas ainda deixaram de ser atendidas porque não encontrou a outra com quem gostaria de conversar, de se entender, e a gente acaba voltando lá, observando sempre a demanda. Pode ser visitado mais de uma vez, sim, né? Sim. Eu imagino que ao longo desse tempo alguns municípios já foram visitados mais de 2 vezes, Com certeza. né? Olha, mas parabéns por esse trabalho, parabéns pelos resultados, tomara que daqui para frente essa consciência de acordo, de conciliação, seja bem maior do que a vontade de judicializar qualquer questão, de perceber que o resultado que vai sair de uma conciliação é sempre mais rápido, é sempre mais fácil do que um processo judicial que vai entrar numa fila que não é das menores, todo mundo sabe, e que vai levar muito tempo para ser resolvido. Parabéns por esse trabalho, doutor Nilo. Muito obrigado, Elda. A gente está sempre à disposição do tribunal. Eu digo que além do projeto Conciliação Itinerante, nós temos os nossos centros de conciliação em todos os fóruns. As pessoas podem comparecer, podem nos procurar, que certamente serão muito bem atendidas pelos servidores e estarão sempre, assim, terão sempre à sua disposição também um juiz, coordenador, ou seja, o juiz da comarca, pronto também para analisar a questão, para homologar o acordo e, enfim, resolver o problema de uma vez por todas pela melhor forma de solução dos conflitos, que é o entendimento, a composição e o diálogo. A conciliação final, que é o que vocês pretendem sempre, né? O que todo mundo pretende sempre, né? Para pacificar a sociedade. Vez, parabéns pelo trabalho, muito obrigada pela presença do senhor aqui. Eu que agradeço, estarei sempre aqui à disposição, aqui no tribunal, sempre à sua disposição para atender no que for necessário. Muito obrigada e bom dia. E bom dia para você também que está aí do outro lado, que já sabe que eu adoro trazer notícia boa assim de manhã cedo. Notícia boa é boa de ser compartilhada também. E é sempre essa a nossa obrigação, informar você para você fazer o que quiser dessa informação. Tchau e até a próxima.